Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um 3x2. Para nós é uma alegria. Eu quero agradecer a todos que estão participando com a gente desde o início. E agora nós estamos indo para o 6º episódio. E hoje, assim como foi os outros, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Fica com a gente até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E esse podcast que é guiado pelos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Fala um pouquinho sobre o nosso convidado, Juninho. Hoje nós temos um convidado, eu vou falar, é quase extraterrestre, é bravo demais o cara. Prepara. Vou ler aqui porque para eu não me equivocar em nada. Pastor, escritor, é casado com Keila, pai do Joseph Joaquim, então Joaquim assim como eu, deve ser uma bênção assim como é o meu. Leva a palavra de Deus para todo o Brasil e o mundo, aonde ele não vai. Pessoalmente, ele vai com seus famosos cortes. Já chegou a quase 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. É com muita alegria que hoje nós recebemos aqui um que é inspiração para nós, com seus cortes, com as suas palavras evangelísticas. Pastor Jackson Marques, é um prazer receber você aqui hoje, meu pastor. Você não sabe como a gente sonhou com esse momento. E Deus hoje aprove te trazer aqui para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações e para você que está em casa. Que currículo! Gente, que honra estar com vocês, prazer. Uma honra estar aqui, podendo servir. Bora lá. A gente fica muito feliz, né? Nós, desde o começo, quando a gente começou a ideia do podcast, o senhor foi uma das inspirações de modelo, de podcast, de assuntos, enfim. Então, o pastor Rafa falou assim, eu vou ministrar no lugar que o Jackson vai estar. Eu falei, é de Deus, porque ele vai estar aqui, a gente vai conseguir uma agenda para gravar com o homem e deu certo hoje. Deus é bom demais. Eu sempre digo que Deus prepara a vaga para você e depois ele prepara você para a vaga. Deus não pode te colocar no lugar pronto se você não está preparado. Então a vida, ela não te mima, a vida te prepara. E o engraçado da vida é que Deus não traz quem você pede, Ele traz quem você precisa. Quanto mais pessoas complicadas na sua vida, é Deus usando elas para afiar você em alguma área. Toda Ana precisa de uma penina. E tem umas peninas na vida da gente às vezes, né? Então, cara, imagine Jesus ter um Judas perto dele. A Bíblia diz que Jesus orou para escolher os 12. Se ele orou para escolher os 12, ele orou para Judas. Mas ele não orou para Judas sair. Ele orou para Judas entrar. Qual o problema dessa geração? Tá orando para o Judas sair. Judas sendo expulso, Judas. Ele sai só, cara. Você não tem que matar o Judas, ele mesmo se enforca. Então, se eu não sei lidar com Judas, eu não estou pronto para grandeza. Se você só pode se considerar maduro quando você aprende a sentar na mesma mesa com alguém que está prestes a te trair. Antes de Judas trair Jesus, Jesus chamou ele para a mesa. Quando você aprender a lidar com traidores, você está pronto para o próximo nível, né? Porque através da traição, da perseguição, é que isso, permitido por Deus, vai extrair o seu real potencial. Nossa. Então, prepara a caneta aí. Olha só que interessante, o pastor já começou com essa. E olha o que aconteceu para ele chegar aqui. Não sei se ele vai querer compartilhar muito, porque foi meio traumático na vida dele. Mas no aeroporto ontem ele passou suas poucas e boas. Acho que tinha uma penina lá, tinha pedindo de viajar. A moça queria que eu pagasse R$3.000. Eu falei o nome da empresa. depois o João edita lá. E aí ela queria que eu pagasse por causa de uma mala, porque eu não ia descer no destino final. Então eu tinha que descer no meio do caminho, que era São Paulo. Mas o destino final era Presidente Prudente. Aí ela pediu para comprar uma outra passagem, R$3.200, alguma coisa assim. E aí eu falei, não vou pagar. E foi aquela guerra, vai, não vai. Aí consegui tirar uma mala, deixar uma mala para trás e arrumei um jeito lá, e um amigo meu carregou outra mala, a gente entrou e deu certo. E foi bem. Deus prepara até meu irmão, umas pessoas para... Jesus indo pra cruz, apareceu um cara chamado Simão Cirineu. Fenômeno. Cara anônimo da Bíblia, ninguém conhecia o cara. Jesus carregando a cruz, apareceu um cara, dividiu o peso com ele. Mas peraí, a gente prega que o Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Mas a cruz não era de Jesus, hein? A cruz era de Simão, hein? Quem estava carregando era Jesus, a cruz dele. Quando o Simão apareceu, Jesus permitiu ele carregar um pouquinho só para ele sentir o peso daquilo que Jesus estava sentindo por ele. Meu Deus. A cruz não era de Jesus, não. Ele não morreu para a cruz pelo que ele fez, ele morreu na cruz pelo que eu fiz. Então a cruz não era de Jesus, a cruz era minha. Você escutou? A cruz é sua, você que tá em casa. Nossa, forte. É forte. Pastor, a gente já começou, né? Eu ia falar pra gente começar, mas nós já começamos. Já tá valendo. Mas pra gente dar início aqui, de fato,
Queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho da sua história, como que tudo começou, de onde que o senhor veio, de onde que o senhor nasceu. Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, as pessoas confundem, acham que eu sou do Rio, São Paulo, eu sou de Contagem. Nasci em Belo Horizonte, né? Que é a capital mineira, mas eu cresci na cidade de Contagem, que é a região metropolitana de BH. Contagem das Abóboras, amo vocês. E eu cresci no lar evangélico e tal, minha família, meu pai é cristão, papai era presbítero. E eu cresci ali naquele ambiente cristão, palavra de Deus, papai gostava de pregar e tal. E eu gostava de jogar bola. Jogava muita bola e tal, matava aula pra jogar bola. Minha vida era futebol. Só que eu tinha um plano e Deus tinha outro. E a guerra de você tentar lutar com Deus é que no final você sabe que você vai perder. Ninguém ganha dele, né? Só que eu tava resistindo. E aí comecei a jogar bola em clubes e tal. Começou a ter gente, empresário em cima, aquele negócio todo. E eu, assim, com a carreira já montada, ia dar tudo certinho. Tava jogando bem, jogava bem na época. Então eu tinha um plano de ser jogador. Meu plano era ser jogador. Meu plano tava todo armadozinho, bonitinho. Até que Deus furou meu balão, né? Ele derrubou meus castelos de areia. Por quê? As pessoas falam assim, eu quero viver o propósito. Mas que propósito? O seu ou o propósito de Deus? Porque você tem propósito e Deus também tem o dele. Qual o propósito que prevalece? Porque você nunca vai ser completo enquanto você não encontrar o seu real propósito. O propósito não é aquele que te divide, é aquele que te completa. O propósito não é para te fazer rico, é para te fazer pleno. O propósito é aquele que faz você dormir cedo e acordar cedo. O propósito é aquele que faz você entregar o seu todo. Não só metade, o seu todo. Entende? Então o propósito não tem a ver com copo, e sim com foco. E aí, de fato, a Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E acabou que Deus começou a fechar as portas e eu não estava entendendo. E uma das coisas que eu gosto de falar é que Deus fecha algumas portas para fazer a gente olhar para outras direções. A mesma chave que abre a porta é a mesma chave que fecha. E aí começou a fechar. Eu lembro que um empresário que eu tinha foi vendido, ele foi transferido para o Japão. E aí ele rescindiu comigo. E aí era a chance de eu ganhar dinheiro. Só que aí eu já estava entendendo que era Deus dizendo, irmão, não tem pra onde fugir. Ou você se entrega, ou você se entrega. Foi onde me lancei. Falei, então tá bom. Nunca corri atrás disso e Deus assumiu minha carteira. Falou, a partir de hoje eu sou seu empresário. E nós estamos de parceria até o fim. E aí o empresário era mais forte também. Esse empresário é demais, paga em dia. E há quantos anos o senhor está no ministério? Cara, eu prego, vai fazer 25 anos, mano. Eu olho pra trás e fico emocionado. Porque... Como assim, velho? Um dia desse eu tava correndo atrás de bola. E hoje eu tô pregando pra lá e pra cá, assim, é assustador. E sabe que é muito legal de poder estar aqui contigo hoje, porque eu vi que você vive o que você prega. Para vocês terem uma ideia, o pastor Jackson, 3 horas da tarde, que ele falou para mim, que foi a última refeição que ele tinha feito, não tinha dormido, porque o voo dele saiu de madrugada, lá do Rio Grande do Sul, e ele teve uns impasses no meio do caminho ali, enfim, com mala, com penina no meio do caminho. E ele estava falando aqui agora que quando você está vivendo seu propósito, você acorda cedo, dorme tarde e está feliz, está alegre, está aqui com a gente. Eu coloquei no meu coração que eu não ia nem falar para ele para gravar hoje, porque eu vi o estado que ele estava cansado realmente, né? E quando a gente deixou ele no hotel lá, entreguei o lanche para ele e ele falou, pastor, não, mas vocês têm um podcast? Não, nós vamos gravar então. Então eu vi realmente que você vive o que você prega. Porque você não está aqui por você, você está aqui para falar de Deus. Assim como nós estamos. Se você tem uma ideia, pastor, ele está com a filha de 6 dias em casa e eu estou com de 10. Uau. Mas a gente está aqui cumprindo o ID do Senhor, o chamado que Deus colocou no nosso coração de estar fazendo, né? Então eu fico muito feliz de ter pessoas como você, porque como a gente já compartilhou aqui nos bastidores, como o meio gospel está contaminado, como está complicado as coisas, né? Mas ainda existem os remanescentes, ainda existem pessoas de caráter, de palavra, assim como o senhor. E então, simplicidade, né? E simplicidade. É uma bênção estar com você aqui hoje, vivenciando tudo isso. Cara, a humildade é uma chave que abre a porta que os arrogantes fecharam. Tem lugares que as pessoas ainda não entenderam que o talento abre porta, mas só a humildade mantém portas abertas. Então Jesus disse que o soberbo ele abate e o humilde ele exalta. Como é que Deus pode exaltar alguém que já se exaltou? Entende? Então não tem como Deus te promover se você já se autopromoveu. E toda oportunidade é uma semente, cara. Quando você libera uma semente, você está gerando uma oportunidade. A porta vai se abrir a qualquer momento. As pessoas confundem achando que o segredo está na porta. O segredo não está na porta, o segredo está na chave, mano.
O que faz esse acesso na porta é a chave. Não adianta você encontrar a porta e você não tem a chave. Entende? Porque no reino Deus não trabalha com arrombamento, né? Entende? Então, assim, Deus não esconde chaves em lugares altos. Esconde chaves em lugares baixos. Por que ele esconde chaves em lugares baixos? Para fazer você descer, né? Entende? E outra coisa. Eu não posso abrir uma porta inteira com a chave quebrada. Entende? Por quê? O segredo não é ter todas as chaves, mas é ter a chave certa. É melhor ter uma chave que abre a porta certa do que ter milhares que não abrem porta nenhuma. E o problema também é que quando você não tem habilidade para manusear a porta, ao invés de você abrir, você está trancando a porta. Pessoas que poderiam estar vivendo num nível de liberdade só não estão porque confundiram liberdade com prisionamento. Eles estão presos porque usou a chave de maneira errada. Ao invés de libertá-los, acabou aprisionando. É tipo aquele cara que tava doido pra casar, achando que ia ficar livre dos pais, você fica calado. E acabou entrando no cativeiro. Acabou entrando Vou casar no cativeiro. pra ficar livre. Não, porque as pessoas acham que encalhado é quem não namora, encalhado é quem casou errado. É verdade. Encalhado é quem casou errado. Irmão, é melhor terminar 1000 namoros do que um casamento. Quando você termina um casamento, são 2 folhas que foram coladas com super bonde. Quando você puxa, vai ferir os 2. Entende? E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, recomeçar é você pegar toda a estrutura daquele que foi desmontado, que passou um terremoto e derrubou todo um prédio de sua construção, limpar aquele terreno e jogar todo entulho e começar de novo, cara. Começar pela base. Por quê? Eu prefiro recomeçar 1000 vezes do que desistir uma vez. Vale a pena recomeçar, cara. Entende? Porque quando você recebe uma esposa, você recebe a sua vida. Amar alguém é decidir amar a si mesmo. Entende? Você não pode cuidar de ninguém se você não sabe cuidar nem de si mesmo. E o senhor falando de casamento, eu posso falar, nós podemos falar, né? Que nós casamos muito bem, nós não casamos errado, porque nós estamos aqui, ó, meia-noite, gravando, né? Cumprindo o nosso chamado, o ID do Senhor, assim como o Júnior já falou, e as nossas esposas estão em casa, com nossos filhos recém-nascidos, mas em nenhum momento deixar de nos apoiar, né? E acreditar em nós, então isso é muito importante, né? Que o senhor falou, como é que é encalhado? É quem casa errado. Quem casa errado. Isso aí. O cara tá ali sufocado, irmão. O Beijo, cara... amor, te amo. Mas é minha moral, né, pastor? É isso aí. Você que não casou, crê. Isaac casou com 40 anos. Então, o tempo não é problema. Na verdade, é bom você ter um nível de maturidade, porque, primeiro, eu não posso casar se eu não for resolvido. Porque se eu não consigo resolver os meus problemas, como é que eu vou resolver o problema de outra pessoa? Muita gente casa pra resolver, né? Segundo, as pessoas casam pra fazer sexo. Quando você casa, você descobre que o que você menos vai fazer vai ser sexo. Nossa. Terceiro, por que muito casamento dá errado? Porque os caras entram inteiro no relacionamento. Você não pode entrar inteiro no relacionamento, vai dar errado. 1 mais 1 é quanto? É pra ser 2. Dá errado. Meio mais meio é quanto? 1. É isso aí. Tornar-se uma só carne. Quando você casa, metade da sua vida você tem que jogar fora, irmão. Metade das suas manias você tem que abandonar. Só que os caras querem entrar inteiro. E a maioria dos problemas dos casamentos... do jeito que eu sou. É isso aí. A maioria dos problemas do casamento tem a ver com os homens e não com as mulheres. Por quê? Porque a Bíblia diz: marido, amai vossas mulheres. E depois ele diz: mulheres, sejais submissas. Uma mulher não vai entregar submissão se o marido não entregar o amor. O amor é uma semente, a submissão é a colheita. E submissão não é a mulher ser capaz. Submissão é a mulher assumir a missão dela, assumir o posto. Mas como é que uma mulher vai assumir o posto e o marido não assumir o dele? Entende? O cara quer invertido, o cara quer ter o resultado durante a noite, mas ele não cultiva durante o dia. Tudo que você colhe na cama tem a ver com o que você planta na mesa. Eita. Entende? Eu planto na mesa durante o dia. Ah, vocês não estão aqui. E eu vou colher durante a noite. Só que não, eles querem a noite, mas não querem o dia. Uma mulher, esposa do marido, ela não vai abrir a perna sem abrir o coração. Entende? Eu tenho que acessar primeiro o coração, destravar o coração dela. O cara acha que o garanhão é aquele que conquista várias mulheres. Não, é aquele que tem a habilidade de conquistar a mesma mulher todos os dias. Entende? A habilidade não é conquistar várias. É conquistar a mesma mulher todos os dias. O relacionamento é mais profundo que as pessoas imaginam, irmão. É cultivar, cara. É uma flor. Você é o jardineiro do lar, velho. Tem que podar, velho. Tem que cuidar do jardineiro. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu num jardim. João 20, versículo 15. E Maria foi encontrar com Jesus no sepulcro lá de dentro, mas não encontrou. Porque ela foi no lugar certo, encontrar a pessoa certa, só que o endereço era errado. Ele não estava lá mais. E aí, quando ela saiu do sepulcro, ela encontrou um jardineiro. Ela pensou que era um jardineiro, mas não era, era Jesus.
Aí a pergunta é, por que Jesus apareceu para Maria como jardineiro? Poderia ter parecido como jardineiro para Pedro, poderia ter parecido como jardineiro para Tiago, poderia ter parecido como jardineiro para João, mas não. Apareceu como jardineiro para uma mulher, vírgula, no sepulcro, que ficava dentro de um jardim. Isso é muito forte. O sepulcro ficava dentro do jardim e ele aparece como jardineiro. Por quê? E para uma mulher. Porque lá no Jardim do Éden, a serpente não apareceu para Adão. Apareceu para Eva. Então, quando a serpente aparece, o primeiro assassinato é no jardim, matando quem? Uma mulher. Agora aparece uma outra mulher dentro de um jardim. Só que agora que aparece não é uma serpente. É um jardineiro. Tá fazendo o que aqui, jardineiro? Vem fazer uma manutenção. O jardim físico não é o jardim mais. O jardim físico agora somos nós. Jesus veio para fazer uma manutenção na vida de Maria. Agora o jardim é você. No mesmo lugar que você morreu. No mesmo lugar que te mataram. A ressurreição aparece para te gerar vida. No jardim de Deus ninguém morre. Eita, que forte. Você vê, um foi para apresentar a morte no jardim. No jardim e no Éden, a serpente apareceu. No jardim da ressurreição, quem aparece é o cordeiro. No jardim, uma mulher morre, mas no outro jardim, a mulher vive. Porque no jardim que a mulher morreu, o fracasso foi em Adão. Mas no jardim que a mulher viveu, a glória é Jesus. Amém. Rapaz, tem que andar com uma caneta, né? Um bloquinho de nota pra marcar, Não, eu cara. tava até tentando anotar lá no culto, mas não dava. Era uma atrás da outra. É, O bloco de nota não aguentou. Pessoal, a gente acabou de sair de um culto, assim, que foi sensacional. Daqueles. Você que não foi, perdeu, hein? Vou falar a verdade. E pra você que gostaria de ir em outros como esse, segunda de primeira, JJ Muraro, número 58, Assembleia de Deus Missão. O pastor viveu lá hoje um pouco da experiência, que é uma segunda de primeira, né, pastor? Muito top. Aprovado, pastor? Nota 1000. O pessoal pode ir. Pra cima. Bora. Come on, baby. Pastor, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Eu já vi em outros podcasts, assim, você fala muito a respeito de referencial. Correto. E um dos referenciais é o seu pai. Vi que você até se emociona muito para falar dele. Demais. Eu acho muito interessante isso. Mas outra pessoa que eu notei também que você sempre tem falado e me despertou assim algo que me linkou a uma coisa. Joaquim Cantagalli. E em um dos testemunhos que vi você contando, você falando que você queria ter o que ele tinha, a unção que ele tinha. E me lembrou muito de Elias Eliseu. Gostaria que você comentasse a respeito disso. Meu pai meu Deus, não tem como falar dele, se emocionar. Papai, incrível. Impossível. Impossível falar de papai sem emocionar. Sinto muita falta. Nunca vi papai triste. Papai era muito sério, mas nunca vi ele triste. Papai amava a Bíblia de um jeito, meu Deus, incrível. E me ensinou mesmo a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, a esmiuçar a Bíblia, os detalhes, cavucar o texto, amassar o texto, esmagar o texto, torcer o texto, até sair a revelação dele. E pastor Joaquim é um cara extraordinário, assim, um dos caras mais sensacionais que eu conheço. Pastor Joaquim é um cara fenomenológico. Eu vi o pastor Joaquim pregar uma vez num acampamento de jovens e eu ainda jogava bola, ainda estava meio que perdido. E eu falei, Deus, eu quero que esse homem tenha, não é possível. O que esse cara leu na Bíblia, meu Deus? Onde esse cara tirou esse texto? Meu Deus, esses detalhes. Depois a gente se tornou amigo, assim. O nome do meu filho é Joseph Joaquim, em homenagem a ele. E é um cara extraordinário. Sobre Elias Eliseu, não tem como você ser grande sem um referencial grande. Sabe, acho que quando você mira um referencial, você se potencializa. Porque você nunca vai inspirar alguém que fracassou. Faz Não, sentido. quem fracassou te deixa lições. Mas quem teve sucesso te dá destino. Então, quando Elias vai atrás de Eliseu, é muito lindo isso, que Eliseu está atrás da 12ª junta de boi, ou seja, Eliseu é o último. Mas depende de em que visão, né? Para nós ele era o último. Para Elias, Eliseu era o primeiro. Elias passou de tantas das carruagens. Você sabe que Eliseu estava cuidando da roça dos pais? Sim. Que Eliseu não estava exercendo o ministério, mas ele estava cumprindo o sonho do pai dele? Trabalhando na fazenda? Eliseu estava realizando o sonho do pai, não o sonho dele. Quando Elias foi lá tirar Eliseu daquele lugar, eu acho lindo que Deus nunca tirou ninguém do ministério para o trabalho. Mas ele sempre arrancou alguém do trabalho para o ministério. Cara, Deus não aposenta ninguém. E todas as vezes que Deus vai promover alguém, ele levanta alguém.
Sabe o que eu acho lindo na vida de Eliseu? Que Eliseu entrou no lugar de Elias, mas Elias estava subindo, né? Eu não quero entrar no seu lugar vendo você fracassar. Pelo contrário, quando Deus te promove, eu preciso estar pronto. Que a próxima vaga eu estou lá. E aí o engraçado é que o Eliseu não tinha plano B. Diferente de Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro entrou no ministério de Jesus e deixou um barco em reserva. Tá na Bíblia isso. Pedro entrou no ministério e deixou um barco em reserva. Eu vou deixar esse barco em reserva. O dia que der errado, eu volto pra pesca. Foi Jesus morrer, o que Pedro fez? Voltou a pescar. Porque Pedro tinha plano B. Quando você namora o plano B, porque você já abortou o plano A. O plano A é o plano original. Deus não tem plano B, irmão. Deus não apoia plano B, só tem plano A. O plano de Deus é original e o plano A é Jesus. O Pedro simplesmente tinha um plano B. Mas Eliseu é o contrário. Quando Elias chamou Eliseu, a primeira coisa que ele fez, matou os bois. Da carroça ele fez churrasqueira, pôs fogo também. Ô Eliseu, você está colocando fogo na carroça, está matando os bois, você não tem plano B? Não, só tem plano A. Eu não volto mais. Eu não volto mais, eu não tenho pra onde ir. Eu me lancei no plano A. Por quê? Eu não quero adulterar. Eu não quero viver no plano B. Eu tenho um plano A. Então, quando você confia em Deus, irmão, você não confia em outros planos. Porque o que Deus tem pra você é o melhor. Amém. Entende? E outra coisa. A separação de Elias e Eliseu é linda, porque o Eliseu pede, o Elias faz um... Se você me ver subindo, a porção dobrada vai estar sobre ti. Se não me ver, não se fará. Se me ver, se fará. Então, onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Então, por que aonde Elias ia, Eliseu ia atrás? Porque quem segue não é referência. Quem segue está atrás. É quem está na frente que é referência. Porque quem está na frente abre o caminho. Quem está na frente sofre primeiro. E a gente acha que quem está na frente faz mais, mas não. Quem vem depois que tem a obrigação de fazer mais. Elias fez muito milagre, mas só fez milagre vivo. O Eliseu até depois de morto. Entende? Então a responsabilidade dos filhos é substituir o legado dos pais. Falei hoje no culto. As pessoas brigam por causa de herança, mas ninguém briga por causa de legado. Famílias matam por causa de herança. Famílias guerreiam por causa de herança. Parentes deixam de conversar com o outro por causa de herança. Mas você nunca vai ver nenhum brigar por causa de legado. A herança é o que você recebe como material. O legado é o que você recebe como conhecimento. Herança é o que você recebe do lado de fora. E legado é o que está do lado de dentro. Há uma coisa de diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para alguém e o legado é o que você deixa em alguém. Os nossos filhos não têm que brigar por herança. Nossos filhos têm que abraçar o legado. É engraçado que a herança passa. Legado não. E o povo briga tanto por um negócio que é passageiro. É isso aí. Esquece do mais importante. É porque nós somos terráqueos. Eita. Pastor, falando sobre referência aí, né, que o senhor citou, e a gente está vivendo um momento político, né, no Brasil aí, diante de tantas coisas acontecendo. A gente tá falando em off aqui de uma situação que aconteceu lá em São Paulo agora há pouco. E como o senhor é de Minas, né, nós temos um político que a gente gosta, admira, e a gente vê que é uma referência tanto no mundo cristão quanto no mundo político, né? O que o senhor acha dessa junção, dessa mescla aí de política com o cristão no meio da política? Claro. O senhor acha importante? Demais. A gente gosta muito do Nicolas Ferreira, né, que para nós é uma referência, e a gente acredita também que ele é um sucessor aí para ser nosso presidente, quem sabe um dia. O que o senhor acha aí? O que o senhor acha dessa mescla aí? Então, a igreja é sal e sal não pode estar no pote. Sal precisa ser espalhado. Eu preciso ser luz nesse mundo escuro, cara. Quando Moisés nasceu, que a filha de Faraó entregou ele para Joquebede, Joquebede levou ele para casa e levou um salário junto. A Joquebede tá ganhando um salário para cuidar do filho que ela mesmo gerou, mano. Deus é tremendo. Deus é bom. Não, você não tá entendendo. Ela mesmo gerou o filho, agora tá recebendo um salário para cuidar do filho que ela mesmo gerou. Deus paga em dia, irmão. Auxílio mãe solteira. Ela levou o menino para casa e foi quando ela trouxe o menino de volta, aí a Bíblia diz assim, ó, e sendo o menino já grande. Era um menino, mas estava crescendo. Cara, o Moisés cresceu escondido. Você não precisa ser visto, você só precisa crescer. O problema é que dessa geração que ela quer crescer exposta. Semente germina no silêncio, irmão. Semente não faz barulho. E aí a Joquebede falou assim, a partir de hoje o nome dele será Moisés. E sendo menino já grande, e o nome dele será Moisés. Então quer dizer que ele cresceu sem nome. E hoje as pessoas nem cresceram. A primeira coisa que elas querem, nome. O segredo não está no nome, está no crescimento. Cresça em silêncio. E outra coisa, Moisés não ganhou nome dentro de casa, Moisés ganhou nome na rua. E ele não ganhou nome para andar entre os hebreus, ganhou nome para andar entre os egípcios. Que é fácil ganhar nome para estar entre os crentes. Quero ver ter nome para andar entre o ímpio. Então, o problema não é a igreja estar na política, o problema é quando a politicagem está dentro da igreja. Não é problema a igreja estar na política, a igreja tem que estar na política, tem que entrar no entretenimento, tem que estar no futebol, porque lá tem almas, cara. Lá tem vidas. Nós somos agentes do reino.
Deus não é tribal, Deus é global. Deus quer estar em todos os lugares, ele quer tocar toda a esfera da sociedade. A política é uma delas. É o lugar onde mais se emana a corrupção. Precisa de quê? De homens famosos? Não. Precisa de homens estrelas? Não. Precisa de homens de muito conhecimento? Não. Precisa de homens de justiça. Porque é na justiça de Deus que o reino se manifesta. A base do trono é justiça e verdade. Então, o problema não é a igreja estar na política. O problema é quando a politicagem está dentro da igreja. Entende? Eu não posso fazer das minhas ovelhas uma plataforma política para ganhar alguma coisa de um político. Eu vou vender o meu povo? Não tem nada a ver. Sobre o Nicolas, é uma referência de fato, um cara muito inteligente, ainda nunca tive com ele. Ele é primo de uma grande amiga minha, Grace Kelly, gente boa demais, esposa do meu amigo Lender. E assim, um cara promissor, tem um futuro muito top, admiro muito ele, a coragem, a audácia dele. E todo homem de propósito luta por um plano, né? Ele luta por um ideal. E assim, acaba que ele se torna uma referência por ser um cara muito jovem. Então, a geração de agora e os meninos mais novos, que nunca teve um referencial como política, aí vê um cara muito novo e tal, mas com a mente muito aberta, envolvido na política, vai inspirar uma geração. Imagina quantas pessoas que não vai vir daqui uns 5 anos, cara. Vai vir muito menino bom assim. E eu admiro demais ele, cara fenomenal, nome limpo na cidade, cara incrível. E a coragem que ele tem, né, pra Demais. bater de frente com esses políticos que é sujeira e retaliação, né? Você não sabe com quem que você tá lutando. E uma vez que você põe a cara, quem pede a chuva tem que aguentar a lama, cara. Você não sabe com quem que você tá guerreando. É muita gente em volta, você não sabe onde vai vir um ataque, com quem vai atacando. E covarde, né? Família, os caras não tem. Os caras não perdoam, não perdoam, não. Uma vez que você põe a cara no sistema, irmão, pra bater, pode saber que você vai apanhar também. Com certeza. Não é? Mas, pastor, você lançou o teu livro agora, inclusive acabei de Aê! E você tocou no Mercado Livre, pronto, falei, tá lá. Tem um aqui agora pra nós mostrar, né? Deu mole aí. Verdade. Mas você tocou no assunto semente ali, eu lembrei. Semente para a vida? Semente para a vida. Fala um pouco pra nós como é que foi essa história de escritor, como isso surgiu. Cara, muito louco essa parada de escrever, porque... Sempre quis ou não? Não. Mas o que acontece? Deus escreve para Moisés na pedra. Deus escreve na parede para Belsazar. Jesus escreve na areia para a mulher. Os homens na Bíblia escreveram. Por que eu não posso escrever? Tudo que você escreve se torna um documento. O livro não é um papel. O livro é um documento, é um registro. Você vai morrer, mas suas palavras continuam vivas. O livro é uma espécie de legado em forma de palavras. Então, eu confesso que no começo eu tinha muito medo de escrever. Cada minha linguagem, cada meu jeito de falar, eu gosto muito de frase e tal, as pessoas não vão entender, vai achar que é um livro poético, de romance, ou um livro de frase, e não é. E acaba que tudo isso, que eu lembrei de Paulo quando estava indo para Damasco. Isso é um texto lindo. A Bíblia diz que Paulo estava indo para Damasco, um resplendor de luz cercou ele caiu no chão. Quando a pessoa cai, a primeira coisa que acontece, ela pode quebrar alguma coisa, né? Paulo caiu e ficou cego. Por que ele ficou cego? Porque todas as vezes que Deus usa a luz para te cegar, não é para fazer você olhar para fora. É fazer você olhar para dentro. Então Deus cegou ele para fora, para ele enxergar ele do lado de dentro. E aí, a Bíblia diz que ele carregava cartas de ameaça. O sacerdote assinou as cartas, entregou na mão de Paulo, então ele tinha liberação para perseguir os cristãos. Mas quando ele caiu, os arqueólogos modernos dizem que as cartas sumiu e ninguém sabe onde foi parar. E aí é uma revelação extraordinária. Porque as cartas que estavam do lado de fora sumiram, para que as cartas que estavam do lado de dentro dele aparecessem. E tinha carta dentro do homem. Havia carta, você tá aí? Havia carta, epístolas ali, havia conselhos eternos estabelecidos por Deus ali dentro dele. Só que foi necessário ele perder aquilo que estava do lado de fora, para que aquilo que estava escondido lá de dentro brotasse. Então havia livros escritos dentro de mim, mas eu não sabia. As pessoas confundem porque o potencial delas está dentro delas, só que elas procuram do lado de fora aquilo que está guardado lá de dentro. O talento está dentro de você, cara. As pessoas procuram na mão dos homens aquilo que elas só encontram aos pés de Cristo. Tem coisa que nós está procurando do lado de fora, está procurando do lado errado, Deus está dizendo. Está do lado de você. Está procurando o depositário errado. Exato. E como é que eu posso achar esses tesouros em mim? Eu preciso acender a lâmpada para iluminar o porão da minha vida. A minha mente precisa ser desintoxicada. Tem muita poluição aqui, cara. Quando eu desintoxicar minha mente de mim mesmo, porque a gente acha que libertação é Deus te libertar da prostituição, é Deus te libertar da masturbação, é Deus te libertar do adultério, é Deus te libertar da mentira. Não, é Deus libertar você de você mesmo.
O velho homem precisa ser liberto de você. Porque se Deus libertar você de você mesmo, nenhuma outra prisão é capaz de te deter. Tem mais preso na rua do que dentro da cela, cara. A maior prisão não tá no corpo, a maior prisão tá na mente. E às vezes a gente fala de libertação pro ímpio, tá cheio de crente que não foi liberto. Salvação pra quem tá do lado de fora e libertação pra quem tá do lado de dentro. O cara recebeu um talento, sabe o que ele fez com ele? Enterrou o talento. Por quê? Todas as vezes que você permite que o medo grite na sua mente, a primeira coisa que o medo vai fazer é expulsar a sua fé. E o medo é a poluição da fé. Quando você alimenta o medo, você esfria a fé. Quando você alimenta a fé, os medos morrem. Ele teve medo e falou, o quê? Só tem um. Se eu perder, não vou ter nada. Irmão, você nunca vai ter um grande testemunho se você corre das batalhas. É melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Eu tenho um, mas é melhor arriscar. Ninguém chega no topo sem arriscar, irmão. Os grandes empresários, para chegar onde chegaram hoje, quebraram antes. As pessoas estão confundindo diploma com cicatriz, irmão. Não. Deus não investe em diploma, Deus investe em cicatriz. O diploma fala do que você conquistou, a cicatriz fala do que você suportou. O cara tinha um talento, cavou um buraco e enterrou ele. Quanto mais profundo era aquele buraco, mais raso era aquele homem. Qual a diferença do medroso pro talentoso? O medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo e expõe o talento. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 1 talento. Detalhe, nenhum deles tem nome, mas são talentosos. Você não precisa ter nome, só precisa ter um talento, tá dentro de você. E outro mais. Todos 3 têm algo em comum. Eles não moram na mesma cidade, eles não têm o mesmo nome, eles não têm o mesmo número de talento, mas eles têm uma coisa em comum. Todos tiveram a mesma oportunidade. E eles tinham a capacidade para operar aquilo que eles tinham na mão, é o que a Bíblia faz, né? Todos eles tinham a mesma oportunidade. Em níveis diferentes, mas todos tinham a mesma oportunidade. O que tinha 5, aproveitou. O que tinha 2, aproveitou. O que tinha 1, rejeitou. As cartas estão aí. Então eu comecei a escrever algumas frases antigas, as pessoas começaram a me criticar, ele é o cara das frases de efeito e tal. A Bíblia é cheia de frases. Salomão é um poeta, Asaf é um poeta, Davi é um poeta, Moisés é um poeta, todos eles escreveram salmos. Ninguém tem mais frase de efeito que Jesus. Eu nem gosto de falar frase de efeito, frase de impacto. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Uma frase mais linda do que essa? Eu sou a porta, se alguém passar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Que frase mais top é essa? Paulo, que alguns sermões de Paulo tem a ver com filosofias, caras extraordinários. Mas eu não posso fazer porque eu sou o Jackson. Mas eu vi você mesmo falar que é a crítica que te impulsiona. Não, eu sei, mas eu falo assim, não, tipo assim, eles não entendem que eu só tô seguindo a Bíblia. Que Moisés fez, que Elias fez, que Davi fez, que Asaf fez, que Jesus fez, que Paulo fez. Eu tô seguindo, hein? Cara, só preciso entender o que o outro carrega, irmão. Quando eu respeito o que o outro carrega, eles vão respeitar o que eu tô carregando. Irmão, o membro do corpo, o corpo só é corpo quando ele está ajustado nos membros. E cada membro tem a sua função, irmão. Quando eu entender qual é o meu lugar no reino, irmão, tá bom, tudo bem. Se você é o braço, glória a Deus, eu sou a perna, vamos caminhar junto. Hein? Eu vou ter coisa que você não vai ter, você não vai ter coisa que eu tenho. Quando nós sentarmos na mesa, vai ter uma unidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. Ponto final. Glória a Deus. E cada um tem a sua forma de fazer, né? O senhor vai falar para um certo tipo de pessoa, eu vou falar para outro. Eu quero ouvir um teólogo, tem esse cara. Eu gosto de ouvir um cara que é barulhento, eu tenho esse cara aqui. Eu gosto de ouvir um cara lento, tem esse. Eu gosto de ouvir um cara que faz a gente pensar, eu tenho esse aqui. Eu gosto de frases. Eu tenho esse cara aqui. O que eu coloquei da crítica, na verdade, é que até você ministrou isso no culto, que às vezes a gente acha que a gente está indo para trás, às vezes com a crítica você pensa, nossa, fiz o livro, o povo está criticando, vou retroagir. Mas não, é Deus te impulsionando. Concordo, como é que é o negócio da flecha? Concordo plenamente. Eu vou falar da flecha agora, eu concordo plenamente. Primeiro, na Bíblia não existe a palavra crítica. Por quê, mano? As pessoas confundem entre opinião e conselho. Opinião todo mundo tem, mano. Agora o conselho. Opinião tem na esquina. Todas as opiniões que as pessoas dão tem a ver com as coisas lá de fora. Na minha opinião, essa camisa não deu certo. Que é opinião. Agora, conselho não tem a ver com o que você tem do lado de fora. Conselho tem a ver com as decisões que você vai tomar do lado de dentro. Deus não está levantando nomes de opinião, está levantando nomes de conselho, irmão. E a Bíblia trabalha com conselho e não com opiniões. Não existe a palavra crítica na Bíblia, existe a palavra conselho. Você já percebeu que toda vez que alguém te critica, é sempre por algo que você fez? Ninguém te critica por algo que você vai fazer. Porque o fazer é futuro. Então a crítica tem a ver com o passado. O conselho não tem a ver com o passado. O conselho tem a ver com o próximo passo, que é o futuro. Então, ou você abraça as pessoas que te criticam, que falam coisas do passado. Ou você abraça as pessoas que dão destino, que é o conselho. Aí você estava falando da flecha. A flecha é colocada na aljava, que começa com a letra A.
Depois ela vai para a mão do arqueiro, que começa com a letra A. Depois ela vai para o arco, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o alvo, que também começa com a letra A. Só que antes da flecha ir para frente, o arqueiro puxa ela para trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Eu não posso tocar as nações se primeiro não tocar o coração do arqueiro. Porque missão sem visão é turismo. Nossa. Entende? E aí, quando ele te puxa para trás, as pessoas não entendem e acham que você está retrocedendo. E Deus está dizendo, não, o que para muita gente é retrocesso, para mim é impulso. Eu só tô te esticando, irmão. É impossível você alcançar o destino sem que Deus te estique primeiro. Quanto mais a vida te exige, mais o seu potencial vai ser explorado. Entende? Até você chegar no seu último estágio, vai ser necessário Deus te esticar todo dia. Porque quando ele te estica, ele tá te trazendo para ele, né? Tá exigindo de você, mas aqui, você tá na mão dele. É o tal de puxa para trás, mas quando eu te soltar, ninguém te para. Porque o arco não vai aonde a flecha vai. Mas é através do arco que a flecha ganha posicionamento. Entende? Um líder não pode ser um grande líder se ele não tem uma grande equipe. Ninguém faz nada sozinho. Quem faz algo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém chega só. Ah, você vê um tenista jogando sozinho, mas tem uma equipe por trás. Tem um nutricionista. Vocês não estão aqui. Ah, o piloto colocou o avião no chão, mas vai ver, tem um cara lá do radar lá embaixo, tem um cara acionando onde o avião... É muita coisa. Não esqueça do Ayrton Senna, tem uma frase dele que ele fala exatamente nesse momento, né? O povo, você ganhou a corrida, você é o bichão e não sei o que. Ele fala, não, peraí. Vocês estão esquecendo. Tem uma equipe. Tem uma equipe por trás de mim que vocês não fazem ideia. Se não for aquele um, não for aquele outro, meu carro não estava aí, eu não estava conseguindo executar. Né? Eu só entro aqui e piloto o carro. Eu faço a parte mais fácil. E o mais incrível de tudo é saber que Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Poderia ter curado os enfermos sozinho, expulsado demônios sozinho, mas não, chamou 12. Cheio de problema. Não para dividir a glória com eles, mas para impulsioná-los. Porque quando Jesus subir ao céu, vocês vão dar continuidade a essa grande obra. E a obra foi bem feita, que chegou até nós. Entende? Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Quem faz alguma coisa sozinho é egocêntrico. Nunca vai ter sucesso. Todo grande sucesso tem a ver com grande equipe. Se você quer crescer, delega. Tira da sua mão. Porque quando você tira todas as oportunidades da sua mão e coloca na mão de outras pessoas, sua mente fica livre para você pensar. O que você precisa não é de umas mãos, precisa de um cérebro. Porque mão de obra tem em todo lugar. Agora, cérebros brilhantes... Pastor, você falando isso aí... Você não acha em qualquer esquina, não. Eu não posso... Deixa, já veio no meu coração aqui que eu falei que eu ia falar isso e você falando disso, de mentes brilhantes. Eu vi que recentemente você já esteve por 2 vezes no Primo Rico. Uhum. E até em off eu tava te falando aqui, não, tem um cara muito fantástico. Que eu acho que você já deve conhecer, porque você foi lá no Primo Rico. E você falou que ainda não conhece, mas eu creio que você vai conhecer em breve. Amen. Porque eu sei que ele vai te convidar para estar lá, porque você é um cara muito parecido com o perfil dele, com uma inteligência brilhantíssima, que é o Bruno Perini. Ele é sócio do Thiago Nigro. Então, Bruno Perini, se esse vídeo chegar em Querendo você você aí, aqui. se esse vídeo chegar em você aí, convida esse cara para ir aí nos sócios, que ele tem muito para agregar. E assim, esses dias o Bruno comentou até que um conhecido dele tem orado muito pela vida dele. E agora acredito que o Thiago também, de perto lá, convertido e fazendo um trabalho brilhante, alcançando muitas vidas por intermédio de uma plataforma que ele tem fantástica, que é suas redes sociais, e por tudo que ele carrega na área de investimentos, mas agora levando a palavra de Deus também, imersa nisso aí. O Bruno Perini é um cara que eu acompanho há bastante tempo já, ele tem uma mente brilhante para falar a respeito de negócios, enfim, de finanças, mas eu sei que ele vai muito mais a fundo, né? Ele começa a falar de religião e tudo mais, e a mente dele é fantástica. E nos últimos dias, o que a gente tem vivido, a gente precisa de pessoas como ele, no campo de batalha, vivendo junto para a igreja crescer. A igreja como um todo, como um corpo, né? Como eu e você, vamos à rua. E Bruno Perini tem muito para fazer isso. Eu tenho certeza que ele vai te convidar aí em breve, porque como ele é muito próximo do Thiago, seus vídeos vão chegar até ele. Tenho certeza que muito em breve ele vai te convocar para estar lá. Mas queria que você falasse isso, a importância de ter pessoas capacitadas e prontas para falar do reino, realmente do reino, né? Que é o que a gente veio falar, porque a igreja tradicional está muito contaminada, né? Mas pessoas com visão de reino e extremamente inteligentes, assim como você. Então, cara, a sabedoria de Deus é mais sábia do que a loucura de Deus, na verdade, é mais sábia que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então, assim, a mente brilhante não é uma mente que fala bonito, mas é uma mente que pensa bonito. Por quê?
Cara, quando você tá com a sua mente destravada, que você não se embriaga com o seu conhecimento, que isso é um grave problema, muita gente se embriagando com o seu próprio conhecimento, tipo Noé, plantou a vinha, colheu a uva, fez o vinho e se embriagou com a própria colheita. Meu Deus. A primeira coisa, você não tem ciúme de derramar na vida dos outros. Porque uma mente brilhante é só para iluminar corações apagados. Sabe? O maior problema da sociedade não está no corpo, está na mente. Quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Qual o problema da minha geração? Isso aqui nos amarrou. Traz muita informação, mas não traz conhecimento. A gente sabe mais da vida dos outros do que de nós mesmos, cara. Porque isso, o celular, a rede social, se tornou a janela. Qual o problema da janela? Que a janela é diferente de espelho. A janela faz você olhar para fora. O espelho faz você olhar para dentro. Porque o espelho você não enxerga ninguém, você enxerga você mesmo. Qual o problema? É que eu tô enxergando mais a vida dos outros que a minha própria vida. Ninguém entra na rede social para enxergar a vida dele. Ó, deixa eu ver o Jacques aqui. Não, a gente entra na rede social para ver a vida do outro. Entende? A rede social nos aproximou de quem tá longe, nos afastou de quem tá perto. A nossa geração parou de ler. Nossa geração parou de sentar para ouvir. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Todo mundo é bom em alguma coisa. Ninguém quer ser aluno. Como é que eu posso ter uma mente brilhante se eu não quero ser aluno? E a vida vai trazer pessoas extraordinárias no seu caminho só para você ser aluno um dia. Porque não tem como ser um grande professor ontem se eu não sentei para ouvir alguém hoje. Entende? A humildade de me fazer sentar na sala para aprender com mentes brilhantes pode me tornar um cara amanhã com a mente extraordinária. Mas eu preciso ser humilde para sentar para ouvir, né? Entende? Quanto mais, porque uma coisa que eu acho lindo que eu falo assim é que quem fala muito erra muito. Tudo que você fala, você já sabe. Você não aprende quando você fala. Você aprende quando você ouve. Tudo que você fala, você já conhece. Tudo que você sabe, que você fala, já andou nas ruas do seu pensamento. Agora o que você ouve, não. O que te desbloqueia não é o que você fala para os outros. É o que você ouve dos outros. Por isso que o maior alinhamento está na mesa. Qual é a graça da mesa? É que na mesa eu derramo um pouco de mim e você derrama um pouquinho de você. Na mesa é você recebendo uma parte de mim e eu recebendo uma parte de você. A mesa é eu construindo alguma coisa em você, você construindo alguma coisa em mim. Quando nós levantamos e saímos da mesa, nós saímos prontos. Porque eu decidi ser aluno e você também. Não é um encontro de egos para ver quem tem mais frase. Não é um encontro de egos para ver quem é mais... Não. Tem a ver só com alinhamento. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E engraçado que o senhor falando, nosso pastor comentou que ele aprendeu muito na mesa com o senhor. Então, assim, e a gente estava aprendendo antes, jantando, a gente ouvindo e aprendendo aqui, a gente fica assim, tipo, aprendendo, tentando aprender mais e mais. E eu fiquei pensando, um tema na minha cabeça e tal, e a gente trocou de assunto e o senhor voltou a falar sobre humildade, sobre delegar funções, né, sobre aprender junto, né? E eu acho que nesses tempos de hoje a gente acaba se frustrando muito com as pessoas. Correto. Depositando muita expectativa. E a gente não tem que depositar expectativa nas pessoas, né? Porque senão tá feito. E assim, já aconteceu muito comigo, com amizades, com família. A gente ajuda ou deposita, investe nas pessoas, né? E acaba se frustrando. E eu acredito que isso está muito, até, às vezes até dentro das igrejas mesmo, né? As pessoas ficam criando expectativa no homem e acabam se frustrando. E sobre esse tema de ingratidão, de gratidão, que eu acho que é um sentimento que a gente tem que ter, que faz muito parte da vida do cristão. O que o senhor tem a dizer para nós? Eu já vi o senhor falando sobre isso e assim foi cirúrgico. Então, a gratidão tem a ver com a lealdade. A gratidão tem a ver com a recompensa. Quando você é grato a alguém por qualquer coisa que essa pessoa fez, automaticamente você está levantando um troféu para aquela pessoa. A gratidão é a maior forma de você mostrar um obrigado. Sabe? E é um tipo de honra, a gratidão. É uma recompensa. Quando você é grato a alguém, pode ter certeza. Quando você honra alguém com gratidão, fica tranquilo que um dia alguém vai honrar você. Então, é impossível um traidor ser grato. Não tem como. Porque a gratidão, ela surge de um coração humilde, irmão. Que a gratidão é quando a lente dos seus olhos cai e você tem uma visão de reconhecer o que a pessoa fez por você. Entende? É você colocar a pessoa no pódio sem ela pedir. A gratidão é você abrir a porta de honra para alguém que não pediu, mas que você enxergou que ela sempre mereceu.
Então, quando as pessoas falam, vamos honrar a Deus, e fala, Deus, eu tô te dando toda a honra, Deus olha para nós e fala, vocês estão orando errado. Eu não quero toda a honra. Não que Deus não mereça, mas ele não quer toda a honra. Porque se eu der toda a honra para Deus, eu vou ter um problema grave, que ele mesmo estabeleceu. Honra o seu pai e a sua mãe, honrar os seus patrões, dar honra a quem tem honra, honrar os seus líderes. Então Deus compartilha a honra, mas a glória. Qual o problema dessa geração? Querendo dar toda a honra para Deus e querendo tomar toda a glória para si. A honra pode ser compartilhada, mas a glória não. A glória é um atributo divino, é somente ele. Então as pessoas querem ser gratas, mas elas não conseguem ser gratas a Deus como vai ser gratas aos homens. Entende? O diabo não quer roubar suas conquistas, ele quer roubar sua celebração. Nós não somos gratos pelo dia, nós não somos gratos pela família, nós não somos gratos por esse momento. Irmão, gratidão nas coisas simples só te treina para você ser grato para as coisas profundas. Entende? Quando eu aprendo a ser grato por coisas simples, de alguém que trouxe uma água, de alguém que falou de você lá, cara, e um obrigado não mata, né? Um obrigado só revela que você tá perto, cara. Ó, obrigado. Eu vi lá que você falou de mim lá, top. Gratidão. É triste isso. A gente sofre muito com isso. Que pessoas que são ingratas, as pessoas que são ingratas só estão plantando uma semente chamada veneno da morte. Porque elas nunca vão saber o que é honra. A ingratidão é um veneno. Que ela não mata as outras pessoas, ela mata você mesmo. Vai se matando. É isso aí. A ingratidão é uma cegueira que você não reconhece que as pessoas fez por você em amor. É difícil. Como é que eu posso perdoar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Perdão e o amor caminham de mãos dadas. Não tem como você amar sem perdoar. Jesus amou a gente na cruz e ao mesmo tempo nos perdoou também na cruz. Entende? Tem como. E às vezes a gente quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar o nosso irmão. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não conseguimos perdoar nem... Jesus perdoou quem o matou, a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Mas não é? E hoje o senhor falou alguma coisa assim, nesse sentido de que a gente quer falar dos outros sem antes... Mas Deus primeiro precisa tratar em nós, né? Às vezes tem coisas que Deus quer tratar na gente, pra gente poder falar, pra gente poder transbordar, pra poder A passar... gente quer consertar os outros. Só que antes Deus quer consertar a gente. Não tem como você direcionar alguém sem que Deus primeiro direcione você. Não, você não pode levar ninguém ao próximo nível se você não esteve lá, irmão. Entende? Tudo que você vai falar com propriedade amanhã tem a ver com o que você vivenciou com profundidade hoje. Como é que você quer falar de fornalha se você nunca foi jogar dentro de uma? Como é que você quer falar de crise se você nunca entrou numa crise, cara? Tá querendo dar aula, mas nunca foi um grande aluno. Os grandes médicos de hoje, um dia, foi um grande paciente. Entende? Para eu curar feridas profundas, eu tive que aprender a lidar com ferimentos rasos. Para eu falar de amor, eu tive que entender o que é rejeição. Para eu falar de mesa, eu tive que falar de fome. Para eu falar de paternidade, eu tive que falar sobre orfanato, sobre orfandade. Entende? Eu tive que ser rejeitado para entender o que é acolhimento. Não tem como você abraçar ninguém se você não entendeu que um dia você foi rejeitado. A rejeição é uma escola, cara. Ninguém vai ser aceito sem ser rejeitado. A rejeição mostra sinal que você foi escolhido. A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Ninguém chega em lugares altos sem rejeição. Rejeição é a marca, meu filho. Moisés foi rejeitado, Davi foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Fique em paz que você também vai ser. Você tem uma marca forte de rejeição, né? Já vi um testemunho seu falando a respeito de um pastor que te deixou 10 anos sem pregar, sendo que era o teu propósito de vida. Não então, pelos homens, mas por Deus. Hoje, esqueci o nome de novo. Júnior. Lucas. Júnior e Lucas, hoje eu entendi que Deus estava usando aquele homem como instrumento para minha vida. Hoje eu entendo que Deus estava usando ele porque estava me ensinando a esperar. Deus não gera promessas prematuras. Moisés estudou 40 anos no Egito. Quando ele achou que estava pronto, aí Deus, não, vem cá. Vou estudar mais 40 anos comigo no deserto. Achou que estava fácil o negócio, né? A gente acha que está pronto. Jesus, mano, é só chegar e fazer a obra, não. Teve que esperar 30 anos, irmão. Davi para reinar mais de 15 anos. Os hebreus saíram do Egito para chegar em Canaã, durava 40 dias. Deus fez a viagem de 40 dias durar 40 anos. Para desintoxicar eles da cultura egípcia. Porque escravo não governa, só governa quem é filho. Se ele saísse do Egito com a mente de escravo e chegasse em Canaã com a mente de escravo, eles iriam fazer da terra da promessa uma senzala, um lugar de escravidão. Entende? Então Deus usou o deserto para desintoxicar eles da velha cultura, para que fizesse com que eles chegassem naquela terra com a mente de servos e governantes. Vão possuir a terra porque eu já dei a terra para vocês. Mas o processo é grande. E o processo é um mistério. Por quê?
Processo dura um mês, dura 2 dias, dura uma semana, dura um ano. Mas processo não é eterno. Tem prazo de validade. É isso aí. Processo você não entende quando entra, você só entende quando sai. O processo não é a faculdade do corpo, mas é a academia da mente. Processo é a maior maneira que Deus utiliza para te moldar. Só o processo pode te moldar, te mudar e depois te mover. Entende? Deus te quebra no processo para te colocar inteiro dentro de um propósito. O processo é para te amadurecer, irmão. É para desintoxicar e arrancar esse menino que está dentro de você, pirracento. Deus não pode usar alguém que se ofende muito fácil. O que Deus faz? Coloca ele no processo. E quando você sai do processo fora do tempo, você não sai pronto. Você tem que voltar para lá. Você só pode sair quando Deus te tirar. Porque quando ele te tirar de lá, ele vai saber, você está pronto para a guerra. Deus não leva menino para a guerra, irmão, só leva homem. O processo é a contração do ventre, do propósito, quando o propósito está pronto para gerar uma promessa. Quando está prestes a gerar, a esposa de vocês teve filho agora recente, quando a mulher está prestes a gerar, ela começa a sentir contrações. As contrações é o processo que o ventre do propósito está tendo só para gerar um nível de promessa. Não tem como gerar promessa sem sentir dor. As pessoas querem crescer, mas no conforto. E com Deus ninguém cresce no conforto. Toda dor é o maior sinal que você está vivo. A dor é um agente de Deus. Quando você sente dor, a primeira pessoa que você pensa? Em Deus. O avião tá caindo. Nem vou falar disso, não. Vou voar amanhã. Vou voar amanhã. Não, mas depois do livramento que você teve Deus aí, já não é. Pastor, não é eu tenho uma dúvida. Palmeiras ou São Paulo? Não está de verde? Tricolor do Morumbi. Falei, anunciaram. O cara é invejoso, tem Não, eu já dois sei, contra mas um é que- aqui. É que eu vi o sou senhor de São camiseta Paulino. Por causa da camisa é bonito, mas São Paulo. Não vai ter jeito, né? Você vai fazer o bate-pronto que ele Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Olha Nós aí, temos um bate-pronto aqui pro senhor. Temos umas Começou, palavras começou, aqui. Começou. Vamos ver. Ah, o senhor já sabe como é que funciona, né? Ó, o estoque. A gente manda uma palavra, o senhor Olha manda aí, outra. Me ajuda. Vamos lá. Família. 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 Ah, quando Noé entrou dentro da arca, ele não levou os primos, não levou os colegas. Ele trouxe a família para dentro da arca. Por quê? A maior missão de Noé nem foi construir a arca, mas a maior missão de Noé foi reconstruir o mundo. E para ele reconstruir o mundo, ele não construiu o mundo com colegas, reconstruiu o mundo com família. Então, uma vez que o inimigo consegue destruir a família, ele conseguiu destruir todo o núcleo, toda a base da sociedade. Então, o último reavivamento, Deus não vai começar através de igrejas, de templos, denominações, mas ele vai recomeçar através de famílias. Porque a igreja é uma família. Nós somos irmãos. Não é à toa que Deus é pai, e nós somos irmãos. E aí, encerra sobre família. Quando Moisés, isso é muito forte. Quando Moisés saiu do Egito, ele deixou a família dele para trás. Moisés saiu, levou o povo hebreu para o Egito, para o deserto. Mas a família dele ficou para trás. Não é à toa que o texto diz que Jetro, o sogro de Moisés, trouxe a esposa dele, Zípora, e o filho Gerson. Pô, Moisés, você levou o povo hebreu para fora do Egito, mas sua família ficou para trás. O Moisés saiu, mas deixou a família para trás. Mas quando Josué foi entrar com o povo na terra prometida, o Josué vira e fala, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e a minha casa. Isso é forte. Então, para a libertação, Deus pode libertar um de cada vez, mas para acessar lugares de promessa só entre família. Oh, glória. Nossa, forte, hein? Não, já começou brabo. Imagina o que vem pela frente aí. Igreja, pastor. Uau. Então, as pessoas acham que eu sou igreja, então não preciso ir na igreja. Não, você não é igreja, você é um membro. Você só se torna igreja quando você está em unidade. Eu não sou igreja sozinho, eu sou membro sozinho. Me torno igreja quando eu estou unido com os irmãos. E a Bíblia diz lá que Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por que a igreja está de pé até hoje? Porque a igreja tem um fundamento. Tudo que você constrói, que se não tiver um fundamento, desmorona. Então o fundamento da igreja é Cristo. Ele é a pedra angular. A igreja não foi construída sobre um laboratório. A igreja não foi construída sobre uma pesquisa científica. A igreja não é resultado da ONU. A igreja é simplesmente o plano de Deus sendo executado na terra. Então, a igreja nada mais é a noiva de Cristo, cara. Ele morreu por ela. Meu Deus. A igreja é demais. Por isso que o povo não entende. Quanto mais bate, mais ela cresce. Ela cresce, é isso aí. E vai Tem aquele crescer povo que mais. fala assim, não, a igreja sou eu. Não tem como. Você é o membro. Próxima palavra. A gente já falou, essa eu vou pular.
Uma definição, Jackson. Pela minha irmã, chato. Ela moça da companhia. Pela moça da companhia, é melhor nem falar o que ela... Uma definição. Agora você me apertou. Uma definição? Se fosse para descrever o pastor Jackson em uma palavra. Detalhista. Detalhista. Essa eu não esperava. Nem eu. Deus mandou. E essa aqui vai ser mais difícil ainda. Keila. Minha vida. Ela me deu meu filho, cara. Ela... Tá doido. Esse maior presente. Ela me suporta. Se eu tiver a garantia de alguém que vai ser salvo, é Keila. Sério. Eu tô começando a achar que o senhor é chato, né? O senhor tá falando isso. Ela é fenomenal. Ela é fenomenal. Ela tem uma criatividade, ela tem uma habilidade. Ela é incrível. É brava, mas é incrível, assim. Ela tem uma rapidez de raciocínio. Ela tem um capricho, ela tem um cuidado, assim, com o nosso lar. Ela é uma verdadeira jardineira, assim. E eu vou porque ela fica. Se ela não ficasse, não tinha como eu ir. Ela não reclama, cara. Isso... Nenhuma outra mulher suportaria o que ela suporta. A ausência do marido. É incrível ela. Ela entende propósito. Apoia, incentiva. Ela é demais. Impulsiona. Ela é a pessoa que mais me ativa. É a que mais me confronta. Porque todo grande homem nunca vai ser um grande homem se não tiver uma grande mulher para o confrontar. É o verdadeiro adversário positivo. Jogam juntos, mas ao mesmo tempo jogam contra. Porque a minha visão é diferente da dela. E aí, pra Deus me alinhar, Deus trouxe ela. Ela é brava, mas gente boa. Ela é top. Top, nota 1000. Outra mulher não suportaria o que ela suporta. Ela merece tudo. Ela é fenomenal. Ela é demais. I love my life. Fazendo uma moral também. Sensacional. Joseph. É Joseph? Joseph. Joseph. Uma palavra pro Joseph. Uau! Meu tudo. Top. Meu Deus. Joseph é minha vida. Joseph é minha vida. Cara, meu filho é demais. Ele é demais. Eu tenho palavras para descrever ele. Ele é extraordinário. Que menino, cara. Nossa, só dele me ver, ele, papai. Já sei. Ele não, agora ele tá imitando eu pregar. Como é que o papai prega? Aí ele, agora. Joseph é tudo. O Joseph é tudo. Você vê quando você falou de família, você vê quando a gente fala de família, como mexe com a gente, né? Joseph é tudo. E todo mundo pensa que ministério, já não sei o que, tá longe, né? Mano. Saudade, né? Isso é só quem vive, né, pastor? Hoje os jovens me param e falam assim, quero pregar, quero viajar e tal. Eles só enxergam o outdoor, cara. Só enxergam o holofote. Só enxergam a multidão, o ginásio. Isso é nada, irmão. Isso aí é nada. Não fosse a minha casa, irmão. Tava no lixo uma hora dessa. Eu nunca quis ser pai. Eu já falei isso em outros podcasts. Nunca quis ser pai. E o Joseph veio pra me curar. Quando ele nasceu, o médico tirou ele daquele, colocou ele na minha mão. Ele tava chorando. Quando eu peguei nele, que eu falei, papai tá aqui. Quando eu falei a segunda vez, papai tá aqui, ele abriu os olhos e parou de chorar. Porque ele reconheceu a minha voz. Que eu sempre falei com ele. E hoje, assim, eu ouso dizer, embora aquele cuida dele com maestria, ele é mais apegado a mim do que... É uma loucura. Alguém falou, não, porque você viaja muito. Conheço pais que viajam o dobro. E os filhos não são apegados a eles. Então, o Joseph é a minha flecha. Eu sou o arco. Daqui a pouco eu paro e ele vai dar continuidade. Se ele não for um jogador, ele vai ser um profeta. Ou ele pode ser os dois. Meu tudo. Quando chega em casa, né? Não, Pai, amanhã acabou, preço, irmão. né? Chega em casa, desliga o telefone, acabou. Acabou. Minha irmã que toma conta de agenda, então é ela que se vira. Eu não tô pra ninguém. Caiu um prédio de limão, não tô pra ninguém.
Ah, tá precisando de ajuda, irmão? Não tô pra ninguém. Eu não existo amanhã pra ninguém. É off. Só pra eles. Pastor, hobby. Cara, hobby. Eu gosto de ver filme. Gosto de ver série também. Que tipo de filme? Então, mano, eu sou mais sério, só que é ruim falar que eles vão bater em mim. Eu go- porque eu gosto, por exemplo, eu gosto de Vikings, muito top. Massa, massa. Nós também. Ragnar Lothbrok, eu sou Nossa, fãzaço. cara, é História, muito assim, bom. né? A mente do Ivar é um trem cabuloso, assim, estratégico. Gosto de Breaking Bad, muito bom. Meu Deus, top demais. Prison Break, bom também, mas assim, nunca acaba. Tá igual Grey's Anatomy, 749 mil capítulos, 789, 700 mil. Mas mesmo assim eu já assisti acho que umas 2, 3 vezes. For Life, muito top. E a série evangélica, assim, top. Esqueci o nome da série. Esqueci. Do Bispo. Bispo James. Esqueci o nome da série. Esqueci. Se lembrar, depois Fica aí, você pessoal. conta pra Dicas nós. do pastor Jorge. Esqueci, tal. Então, assim, eu gosto de ver série. Só que eu não tenho tempo, né? Então, às vezes, eu baixo lá, eu vou viajando, aí eu vou lendo, vou vendo um episódio e tal. Mas não consigo ver, não. Como é que eu esqueci? Vou botar aqui no... Aí ganharam Depois uma conta pra gente. de grátis ainda, hein? Eita. Pastor, perdão. Uau. Meu Deus. O perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. E sim por aquilo que você... Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. O perdão é aquilo que você faz por amor a alguém. O perdão é uma chave que liberta você de si mesmo. Entende? Não tem como culpar quem foi perdoado. Perdão está acima da cura. Então o perdão é uma chave girada. Por quê? Quando você perdoa, você está limpando o lote da sua mente para que os brotos de amargura não brotem. E Paulo diz, não, a Bíblia diz na verdade, né? A Bíblia diz, não deixe brotar em vós a raiz de amargura. Então, a raiz de amargura só pode ser brotada no solo cujo perdão foi rejeitado. Só existe amargura onde o perdão foi rejeitado. E quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Perdão não fala de ganhos, perdão fala de perdas. Por que as pessoas não perdoam? Porque elas não querem largar a razão. Para eu ter o perdão, eu preciso liberar a razão. Fica com a razão que eu fico com a bênção. Fica a razão que eu fico com o perdão. Não tem como caminhar amando sem perdoar. É impossível. Você planta o amor de tarde e tem que colher o perdão de noite. Perdão é uma ação. Tem que manifestar. E o povo acha que fala sobre o outro perdão, né? Perdão Fala é sobre sobre você. Forte. Salvação. Uau. Então, Pedro está andando sobre as águas, ele afunda. Os discípulos não fizeram nada. Não jogaram a corda, não estenderam a mão, mas Pedro gritou para Jesus e falou, Senhor, salva-me. Agora eu entendi por que os discípulos não fizeram nada. Que se Pedro pedisse socorro, eles poderiam ajudar. Se Pedro pedisse ajuda, eles poderiam ajudar. Mas Pedro falou, Senhor, salva-me. Então salvação é território de Deus. Só outra vez. Sabe, um grupo de evangélicos começa a denominar quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Não vou falar aqui para não ter polêmica. Esse é salvo e esse não é. Irmão, salvação é território de Deus. Você é Deus? Eu não sou. Salvação é território dele. Pela graça eu sou salvo. Não vem de vós. Então acabou. Quem salva é ele. A salvação é uma ação divina para um homem que está sendo perdido. É um resgate. O cara está lá boiando, morrendo nas águas da vida. Deus vem com a boia e salvei. É Deus te arrancando do laço da morte. Antes da morte tocar, ele foi lá. Salvação. Forte. É algo que você não pode fazer por si mesmo. Pronto. Tanto que quando ele foi, Foi sozinho. Quando voltou de mão dada com Jesus. E quando eles voltaram pro barco, a tempestade chegou. Quando eles entraram no barco, a tempestade cessou. Não cessou quando eles estavam do lado de fora. Cessou quando ele estava do lado de dentro. Então, algumas tempestades só vão cessar quando você voltar para os lugares de origem. Quando você se reposicionar. Mais uma palavra. Meu estoque tá acabando. Mais uma palavra pra gente terminar esse bate-bola aqui. Deus. Uau. Cara, Deus é demais, assim. Qual a palavra que eu poderia definir Deus, cara? Pai. Pai. Por quê?
A paternidade divina vem para nos curar dos traumas da paternidade humana. Aonde os pais falharam, aonde a paternidade divina vem para consertar. No Velho Testamento, os homens tinham Deus como Deus. No Novo Testamento, Jesus tem Deus como Pai. Qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como Pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Quando você tem Deus como Pai, você obedece. Deus não procura homens de sacrifício. O Pai procura filhos de obediência. Entende? Então, tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade aos filhos. Deus, para mim, é Abba. Pai. Pai não é o que cria. Pai não é o que gera. Pai não é o que faz. Pai é o que dá destino. Tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade aos filhos. Forte. Top. Eita. Demais. Espero que vocês estejam com o caderninho aí. Se não tiver, volta e marca tudo isso, que tem muita coisa boa aí, gente. Pastor, mas para caminharmos para o fim, primeiro, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que nos impulsionam para estar aqui, tá falando levando a palavra de Deus para você que está em casa. E hoje acredito que foi fantástico, que o homem é brabo de verdade, é uma em cima da outra. Mas, pastor, já vai pensando aí algo pro final, que você deixou para a última mesmo, essa última bolacha do pacote. Enquanto a gente agradece nossos patrocinadores. Primeiro, Serginho Mundial Auto Center. Você que precisa alinhamento, pneu, toda a parte de suspensão, procura Serginho da Mundial Auto Center. Tá com uma loja nova, coisa mais linda aqui em Toledo. Se você precisa de algo nesse sentido, lá você vai encontrar preço bom e qualidade. E também a pizza do Rafa. Hoje era um dia top. Falei, se não tivesse jantado antes, eu ia falar pro Rafa mandar uma pizza pra nós. Pastor, melhor pizza da cidade. Pizza do Rafa, você que... Todo lugar é a melhor pizza da cidade. Não, mas essa, a do Rafa é top. É porque o senhor falou que Toledo é muito bom, né? O senhor gostou muito aqui, né? Gostei. Então, a hora que o senhor comer a pizza do Rafa, o senhor vai ver que é melhor ainda. Ó, ingrediente de qualidade, a massa sensacional. Então, você que aí que... talvez nos próximos episódios, né? Liga lá, pede a sua e assiste já comendo uma pizza, que tenho certeza que você vai gostar muito. Smalltex Soluções Tributárias. Para você que é empresário, precisa de ajuda no setor fiscal tributário da tua empresa, procura a Smalltex Soluções Tributárias. Eles têm mais de 13 anos de experiência no assunto. Procura a Débora, o Flávio lá, que tenho certeza que eles vão atender vocês e vão dar o suporte que você precisa na tua empresa. E esse recado é para as mães, para os pais que querem matricular as suas filhas. É um projeto voltado para meninas, o projeto Profilu. Você que quer matricular sua filha para fazer um esporte totalmente feminino, né? Ele é em parceria com a Escola Adventista. Ginástica rítmica é uma ginástica misturada com balé, né? Às vezes as mães pensam que é aquela dos mortal, que nem o Juninho fala, mas não é. Então, você que quer colocar sua filha a fazer um esporte sensacional, entre em contato. Ai, meu Deus. Coloca o número aqui, que agora me deu um branco, mas o João vai colocar o número aqui para vocês. Fala com a Luana, marca uma aula experimental gratuita. Eu tenho certeza que sua filha vai gostar muito. Personalizar Toledo, do nosso amigo Júnior, essas canecas maravilhosas que nós temos aqui. Inclusive, vai lá para BH uma caneca dessa aqui do 3x2. Se você precisa de algo nesse sentido, de brindes para entregar para os seus fornecedores, para os seus clientes, enfim, a Personalizar Toledo tem uma gama de mais de 500 produtos, é isso? Isso. Atende todos Brasil inteiro. Os estados do nosso Brasilzão aí. Então, se você precisar algo nesse sentido, procura Personalizar Toledo, que vai ser uma benção. Mais de 20 mil clientes atendidos. Os caras são bravos. É gente demais. E... Pastor Jackson. Agora... Esquecemos de agradecer uma pessoa importante. Nosso amigo João, que está aqui. João, o nosso editor. Essa vez eu não esqueci. João Guedin, é isso, né? E a galera aqui do Bros Produções, é isso, meu amigo? É isso aí. Bros Produções, muito obrigado. Atendeu a gente meia-noite, tarde. O cara é brabo mesmo. Você precisando de algum estúdio para gravar o seu podcast também, chama o pessoal em horários aí. Diferenciados. Os caras foram muito bacanas aqui. A gente já agradece essa parceria aí. Deus abençoe a vida de vocês. E agora eu tenho certeza que o homem vai soltar uma brava. Você aí de casa, presta atenção, porque lá vem coisa Minha gratidão boa. a vocês pelo convite. Deus abençoe vocês. Eu gosto muito de falar sobre a ressurreição. E uma das coisas que mais me chama a atenção é quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Só que antes, a Maria foi de manhã para o sepulcro. A Bíblia diz que ela acordou cedo, porque quem acorda cedo vê primeiro.
E aí, quando ela chegou no sepulcro, a pedra do sepulcro removida e Jesus deixou os lenços dentro do sepulcro. Fala isso no culto hoje. Então, 3 pontos. Primeiro, por que ele deixou o lenço dentro do sepulcro? Detalhe, dobrado. Número 1, ele não dobrou o lenço do lado de fora, dobrou o lenço do lado de dentro. Sinal que ele não quer te organizar por fora primeiro. Ele precisa te organizar primeiro por dentro. Segundo, por que ele não deixou a roupa lá no sepulcro? Porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Tem coisa que serviu lá atrás que não serve para hoje. Porque todas as vezes que Deus te muda de estação, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar a sua roupagem. Então, terceiro, ele deixou o lenço dentro do sepulcro, por quê? Porque tudo que é relacionado ao seu passado precisa ser sepultado. E quarto, para os níveis que Deus está te levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas para trás. Talvez você não foi para frente porque não teve a humildade de deixar algumas coisas para trás. Porque transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Bye bye, God bless you. Amen. Pastor, prazer demais ter você aqui com nós hoje. E você escutou essa última aí. Deus quer mudar você por dentro. Talvez você está escutando esse podcast aí, não está entendendo o que está acontecendo dentro do teu coração, dentro da tua mente, que você está atribulado. Talvez Deus querendo te trazer mais perto e mudar a tua concepção do que é Deus dentro de você, para depois você expandir para fora e alcançar mais e mais vidas para o reino de Deus. Pastor, desculpa, te cortei? Não, Pastor, meus sinceros agradecimentos também, muito obrigado, tá? Para nós foi uma alegria, vamos dizer, um sonho realizado. Uma honra. Para nós que começamos o podcast vendo o senhor, né, como referência pra gente. Então, ter o senhor aqui hoje é muito gratificante. God bless you, my obrigado. Que Deus continue te dando graça, força para aguentar firme nesse ministério, que a gente vê que não é fácil, mas que o senhor é uma bênção, uma referência aí nesse tempo. Que Deus continue te usando. Amém. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela força, pela participação com a gente. Se inscreva no nosso canal. Você que não se inscreveu aí, se inscreve então. Continua curtindo aí, compartilhando e enviando para as pessoas, para a gente alcançar mais e mais vidas através desse projeto, que não somos nós dois, são os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo por nós. Grande abraço, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, gente.